Olá, seja muito bem-vindo ao MBTcast, um podcast sobre advocacia, negócios, direito. E hoje nós estamos aqui para um episódio muito especial para conversar com Emerson Boritza, ele que é contador de formação pela Universidade Federal de Rondônia em 2003, especialista em gestão contábil e financeira pela Ubra Canoas em 2004, auditor fiscal do estado de Rondônia, desde 2010 como auditor, né? Mas nós estávamos conversando antes, ele já tinha cargo de analista antes. E, enfim, o currículo muito vasto, né, Boritza? Vou colocar aqui só algumas informações atuais, né, que é inclusive relacionado com o tema que nós vamos conversar hoje. Hoje o Emerson, né, ele vem atuando como representante de Rondônia no grupo de trabalho da reforma tributária da COTEP-CMS no CONFAS. Então seja muito bem-vindo, Emerson Boritza. Obrigado por acolher de pronto o nosso convite para estar aqui e conversar sobre um tema tão relevante, né, e que está em pauta praticamente todo dia, né, nos jornais do Brasil, que é a reforma tributária. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. A gente tem trabalhado muito com a reforma tributária. No início a gente não acreditava muito, mesmo trabalhando no fisco. Em determinado momento disparou o gatilho e a gente se desdobrou para representar bem o estado de Rondônia, defender os interesses do estado de Rondônia lá nos grupos de trabalho. E o fato é que hoje nós temos uma reforma tributária aprovada, que em 2026 ela já inicia seu processo de vigência. Então aqueles que não acreditavam, aqueles que apostavam no contrário, perdeu. E agora tem que se adaptar. Vai ter que se adaptar. E no Brasil parece que tudo fica para a última hora, né, Emerson? Assim, teve aprovação já há 2 anos, praticamente, na parte constitucional, né? Tivemos a lei complementar agora no início do ano. Mas, assim, no Brasil tudo vai ficando, né? Poxa, não vai dar certo, não vai dar certo. E realmente só quando fala, não, agora vai começar a valer amanhã. Aí o pessoal fala, não, agora vai. Quando vê que não tem volta, né? Acho que a justiça seja feita. A gente tinha uma preocupação. Primeiro, quem é da nossa idade, talvez, né, ouve falar em reforma tributária aí há 40 anos, 30 Sim. anos, pelo menos. Desde 88, desde a Constituição de 88, Exatamente. Quando se desenhou o sistema, já se falava em reforma. Né? Já falava em reforma, até porque o Brasil talvez seja o único país das economias mais relevantes que não tem um sistema tributário baseado num IVA, o IVA moderno, que é o tributo sobre o consumo. Então, a gente estava muito atrasado em relação a isso. E no início de 2023, Rodrigo, eu trabalhando no CONFAS, representando o Estado lá, eu trabalho hoje, vamos dizer assim, em 2 cenários. Eu trabalho com ICMS e agora trabalho com IVA dos estados. A gente não acreditava que iria acontecer. E daí, o atual governo, ele trouxe o Bernard Api, que é do setor privado, né, do CECIF, um centro de estudos tributários que tinha como especialidade estudar os IVAs, e já há vários governos eles tentam implementar a reforma, e aí trouxe o API para dentro do Ministério da Fazenda e criou-se uma secretaria extraordinária específica para cuidar da reforma tributária. Então a gente deve muito a isso, a equipe do Bernard Api, que se debruçou tecnicamente sobre a matéria, pegou 2 emendas que tramitava já no Congresso desde 2019, a 45 e a 110 no Senado, a 45 na Câmara. Elas tinham vários pontos de divergência, o Bernard Api, com a equipe dele, conseguiu desenhar, vamos dizer assim, os pontos de divergência, o que seria necessário para construir a convergência, tanto numa casa com a outra. E quando a gente percebeu que agora vai, foram criados grupos e a gente começou a trabalhar assim, durante o dia, durante a noite, feriado, final de semana, porque os estados precisavam acompanhar o texto e não deixar esse trabalho só com o governo federal. E aí a coisa desandou, cara, assim, e aí quando você pensa que não, chegou-se um consenso, e caminhou com a PEC 45, um consenso da Câmara dos Deputados, com o Senado, com o setor privado, com o Executivo, com os estados, com os municípios, uma construção de várias mãos, né? Até chegar a um consenso.
E aí aquilo que você falou, até nós, estados, meio que não acreditava e teve que trabalhar meio de última hora no texto. É que o ICMS acabou virando um monstro, né, Boritz? Assim, com o avançar dos anos, um monstro que eu falo assim, da quantidade de regulamentos e de emendas e cada estado trabalhando de uma forma. E realmente isso, até hoje, né, que está em vigência, assim, traz uma certa insegurança, às vezes, para os contribuintes que operam em vários estados, né? Isso. Na verdade, assim, não é só... A gente própria pensa guerra muito, fiscal, a gente né? pensa muito no ICMS, mas eu gosto muito de pensar sobre o consumo, o tributo Geral. sobre o consumo. E nessa proposta, você tem o ICMS, que é de competência dos estados, como você disse, a gente tem 27 legislações estaduais diferentes. Você fala, Emerson, mas o ICMS não é um só? O ICMS, na sua essência constitucional, ele é um só, mas quando você vai para a prática, né, aí cada estado tem as suas próprias características em termos de legislação e você tem que observar. Aí, Rodrigo, você pensa mais o ISS, que é de competência dos municípios. Mais de 5 mil. Né? Você fala, você é de São Paulo, então lá você tinha uma realidade com o ISS. Você vem para Rondônia, de Paraná é uma realidade, Porto Velho é outra. Daí você vai para o PIS e a COFINS. Quem é estudioso desses dois tributos federais, são contribuições. Você vai ver também que são legislações extremamente complexas, né, com vários modelos de tributação dentro de uma única legislação. E ainda tem o IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas que, em tese, também acaba onerando o consumo. Então, são dezenas e dezenas de legislações que o contribuinte, além de ter que se debruçar sobre todas elas, é quase impossível chegar num consenso em termos de tributação. E aí o contribuinte não sabe exatamente o que ele está pagando em termos de carga tributária. Né? Sim. E Emerson, para a gente começar aqui um roteiro que eu estruturei, como que você enxerga a essência da reforma? Né? Você já falou um pouco disso, mas você entende que ela vai simplificar de fato, ou ela está só, de certa forma, reorganizando ali algumas complexidades, digamos assim? Você acha que é uma reforma realmente estruturante do consumo ou não? São coisas pontuais ali que vão ser alocadas? Rodrigo, assim, para a gente falar de maneira bem simples, depois eu vou explicar, é uma virada de chave. Né? Você sai de uma água completamente suja para uma água transparente, vamos pensar assim. Se me perguntar, se você complementar a pergunta, ela é 100% perfeita? Lógico que não. Você vai ter que depois, com o tempo, implementar vários ajustes, né? Quem ganha e quem perde, isso não é relevante. A reforma ela veio para que o Brasil, enquanto nação, possa ganhar. E eu não tenho dúvida, como técnico que sou, sem paixão política, né, pela matéria, e conhecedor do sistema tributário, principalmente relacionado ao ICMS, de que ela realmente vai mudar a forma de você enxergar a tributação sobre consumo. Seja no aspecto da simplificação, seja no aspecto da transparência, seja no aspecto da regressividade da tributação sobre consumo, que são situações que tornam o Brasil hoje extremamente defasado em relação aos IVAs mais modernos do mundo. Tá? Simplificação por quê? Porque você tem uma única legislação. Você vai falar, mas o IVA não é dual? Sim, o IVA será dual. Você tem a CBS de competência da União e o IBS de competência compartilhada entre estados e municípios. Só que como para o contribuinte é como se fosse um único tributo, vamos chamar de IVA, Imposto sobre o Valor Adicionado, né, agregado, então, em tese, as legislações têm que ser espelhadas, tanto a da CBS quanto o do IBS. Então, isso é uma simplificação muito grande. Você sai de 27 regulamentos de ICMS, 5 mil e poucos legislações de ISS, regulamento do PIS e da COFINS, mais regulamento do IPI, e passa a ter um único regulamento para o IVA dual. Então, simplifica bastante. Depois a gente pode até conversar um pouco sobre o que já se pretende em termos de cumprimento de obrigações acessórias. Perfeito. Ele é transparente por quê? Hoje, quando você vai ao mercado e compra uma garrafa de água dessa ou um copo desse, Rodrigo, você, por mais que tenha aquela obrigação de estimar a carga tributária lá no documento fiscal, é quase impossível você cravar quanto de tributo sobre o consumo que tem. A partir da implementação total da reforma tributária,
o IVA é por fora. Então, você compra a mercadoria, é como se você vai nos Estados Unidos, lá, quando você consome no restaurante, ao final vem a alíquota e o valor do já imposto. Vem o tax né? lá, né? O tax. A gente vai trabalhar da mesma forma, assim. Não interessa ali o que é da União, o que é do Estado, o que é dos municípios. Sim. Então, você comprou a garrafa de água, R$2, vai estar destacado ali embaixo o quanto que tem de IVA. Tá? Isso é muito transparente para o consumidor. Sim. Ele sabe exatamente quanto que ele está comprando de mercadoria, de bem ou serviço e quanto que ele está comprando de tributo. Sim. A gente não está aqui entrando no cenário da carga, do tamanho do tributo, né? Apenas na transparência. Que aí a gente entra numa outra polêmica grande, né, Emerson? Mas assim, eu acho que no meu ponto de vista, a principal diferença para o modelo americano é que no modelo americano a tributação ela acontece só na ponta do consumo mesmo, né? Isso. Ela não é em toda a cadeia, né? Não. Então, nos Estados Unidos, quando você vai comprar, por exemplo, um copo de água, o copo é $5. Aí você chega no caixa para pagar os $5, tem lá mais o tax dependendo do estado que você esteja, né? Isso. E o modelo americano é interessante que a tributação do consumo é só nessa etapa mesmo, né? Você não tem desde da indústria quando vai fabricar o copo, né, os impostos sobre o consumo. No Brasil, as etapas vão continuar no mesmo modelo que nós adotamos, né? Vai ter o imposto sobre o consumo em todas as etapas. A única questão é que ela vai ficar com essa previsibilidade melhor, né? É o que a gente chama de não cumulatividade. Tá, não cumulatividade. Não cumulatividade. O IVA da reforma tributária, o IVA dual, que é a CBS e o IBS, ele vem com não cumulatividade plena. Hoje, o seu escritório provavelmente lida, né, com questões relacionadas a direito de crédito ou não. Os fiscos têm englosado muito isso. Né? Se você pensar no ICMS, por exemplo, você não tem direito ao ICMS sobre a energia elétrica, no caso de um comerciante, de uma empresa. A indústria até pode utilizar. Com o IVA, não. O IVA primeiro, você observa a não cumulatividade. Segundo, o direito ao crédito é pleno. Então, até de serviços, por exemplo. Até de serviços. Que hoje é uma discussão, né, grande. É absoluto. Esse é um novo paradigma. Por quê? Porque assim como o crédito é amplo, a base é ampla também. Sim. Porque antes o ICMS tinha incidência apenas sobre mercadorias e um pouquinho sobre serviços, transporte, telecomunicações, né, basicamente. E agora não, agora o IVA ele incide sobre bens, serviços, né, bens materiais e imateriais, serviços, direitos de maneira geral. Então, é uma base extremamente ampla. Isso vai, inclusive, alcançar os negócios digitais, que no ICMS e no ISS eram muito difíceis de serem alcançados. Agora você alcança tudo. Então, para que você não tenha, vamos dizer assim, uma tributação só no consumo, criou-se a tributação por etapas. Né? Então, toda vez que a mercadoria circular, vai ter a tributação e vai ter o mecanismo do débito e do crédito para que o imposto incida apenas sobre o valor agregado. Tá? Então, o parâmetro americano acaba que é o imposto sobre consumo, ele não é um tributo sobre valor agregado, vamos pensar assim, nas suas etapas. E esse IVA vem com, nós chamamos de as transações B2B, né, que é business e business, ela vai ser tributada também, observando sempre o crédito da operação anterior, e aí também é uma mudança de paradigma, porque o débito precisa estar extinto para que nasça objetivamente o direito ao crédito, né? Sim, sim. Essa é uma mudança de paradigma grande, né? Vai ficar como fiscal, né? O comprador ele vai ser um fiscal do recolhimento do tributo. Exatamente, né? Exatamente. Agora, um outro aspecto até que eu acabei não falando é sobre o terceiro ponto, que é o da regressividade, né? Você tem hoje uma tributação sobre consumo que, por mais que você tenha os chamados benefícios fiscais, ele não consegue atingir quem realmente precisa de uma redução da carga tributária, que é a população de baixa renda, né? A população de baixa renda, em termos de tributação sobre o consumo, quando ela é uniforme, em termos de renda dessas pessoas, percentualmente ela acaba sendo maior. Acaba sendo maior. Aquele exemplo que a gente sempre fala, né? Quando Exato, uma pessoa com alto poder aquisitivo vai comprar uma lata de Coca-Cola, ele paga o mesmo tributo do que quando alguém que ganha um salário mínimo vai comprar a mesma lata de Coca. Se você pensar em tudo que é essencial para que as famílias possam viver,
E aí você compara isso com a renda total dessas famílias, um ganha 5, outro ganha 50. Então um paga pensa R$1.000 de tributo sobre o consumo necessário. Quem ganha 50 mil vai pagar R$1.000 também. Então, para essa família é 20%, para outra família é 2% sobre consumo. E a reforma tributária, trazendo o cashback, que vai alcançar as famílias de baixa renda, ela investe um pouco, é bem pouco, diga-se de passagem. E esse assunto é muito legal, porque como nós estávamos conversando, né, Boritza, esse é um grupo de trabalho que você vem se dedicando bastante, né? No cashback, da cesta básica. Na regulamentação, o cashback e a cesta básica, ele está sobre minha coordenação. Que legal. Explica pra gente um pouquinho mais, como que vai funcionar esse cashback, assim, já que você entrou nesse tema da regressividade, né? Isso. Como que vai funcionar isso no dia a dia, assim, para de fato falar, não, o sistema agora ele está com uma justiça fiscal melhor, está respeitando a capacidade contributiva, né, nesse aspecto? Então, assim, a gente esperava, e o secretário Luiz Fernando, aqui de Rondônia, ele tentou, né, nas discussões, ampliar um pouco o cashback. A gente acha que ele ainda é muito modesto, mas pensando do ponto de vista de operacionalização técnico, esses programas de devolução que você de fidelidade que você encontra nos estabelecimentos, nas empresas de modo geral, o cashback é uma devolução do imposto para as pessoas. Você não pode confundir, em termos aqui vamos pensar aqui em Rondônia, com nota legal. Nota legal, você pede a nota fiscal, todo mundo tem direito, aí tem lá os sorteios que você participa. Outros estados realmente devolvem em razão do imposto que foi pago no seu consumo. São Paulo, se não me engano, São Paulo, né? Faz uma devolução. O cashback da reforma tributária, ele é devolução de dinheiro mesmo. Tá? Ele vai funcionar de duas maneiras. Você tem uma devolução que é na própria cobrança do consumo. Então, a energia elétrica, por exemplo, se a família tiver dentro do programa, quando a concessionária emitir o documento fiscal. E aí essa família que tem que estar dentro do programa é uma família com menor renda per capita e tudo mais. Então vamos tratar quais são as famílias que terão direito. Né? As famílias, primeiro, ela precisa estar inscrita no CAD único. Segundo, as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, que hoje é a regra de inscrição no CAD único. Não necessariamente precisa ser família que esteja recebendo o Bolsa Família, que é um dos programas do governo federal para as famílias que estão inscritas no CAD único. O CAD único é um programa federal para identificar as famílias que precisam de algum tipo de assistência. Né? Então, o cashback só vai ter direito quem faz parte do CAD único. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. Então, todas as famílias que estão no CAD único automaticamente estarão incluídas no sistema de devolução do IBS e da CBS. E aí a devolução vai operar de duas maneiras. Água, energia, telefone, gás, vai ser na própria, o gás canalizado, o gás de botija não tem como, a devolução será na própria conta. Então, você fecha a conta, R$100, deu lá R$10 de CBS, R$20 de IBS, então ali já calcula o valor que essa família tem direito e já abate do valor da fatura. Então vai funcionar para esses tipos de consumo dessa maneira. E para o restante do consumo, Rodrigo, vai ser por meio de devolução em dinheiro mesmo. Tá? Eu falei porque poderia ser maior, porque ele vai se limitar a 20% do tributo. Tá? 20% da CBS, 20% do IBS. Os estados podem até aumentar esse percentual, mas eu acredito que de início não vai acontecer, porque isso impacta na arrecadação, né? Mas vai ter tipo um conta corrente, a gente está trabalhando exatamente nesse modelo na regulamentação, mas isso faz com que você tenha uma diminuição da regressividade do imposto sobre o consumo. E Emerson, para explicar um pouco mais para a nossa audiência sobre a questão, como você bem colocou, né? A reforma tributária, olhando de uma forma diferente para o consumo, vai unificar isso num IVA dual, e essa questão agora de saber que você está pagando isso para a União, isso para o Estado, isso para o município, acaba, né? E você vai ter ali um imposto único que ainda vai se chegar, né? O quanto que vai ser essa carga tributária, né? Estima-se entre 25, 28, tem alguns falando próximo de 30, né?
E aí depois a gente entra nessa polêmica. Mas pensando na repartição, né, e como que isso vai funcionar entre os estados, entre o município, entre a própria União, no caso da CBS, como que isso está sendo desenhado, esses grupos de trabalho, né, que estão funcionando para olhar para isso, explicar um pouco melhor assim, como que vai ser essa repartição de receita para esses entes federativos. Porque esse foi o grande ponto, né, eu acho. Ser dual, ninguém quer perder, né? E o ICMS é a maior fonte de recurso, né, de todos os estados. Eu acho que o maior entrave realmente, né, Emerson, de resolver a reforma tributária do consumo no Brasil era isso, né? Poxa, a gente vai fazer um IVA para centralizar tudo em um ente e se divide para todo mundo, vai funcionar, não vai, ou não, vamos colocar lá um comitê para os estados vão repartir, mas como que os estados vão repartir? Como vai funcionar um pouco dessa regra de repartição, Emerson? Tá, vamos lá. É bem complexo, assim. O contribuinte não precisa saber, né? Mas, sim. Como que isso vai funcionar? Importante que para a experiência do contribuinte é igual você falou. Ele vai acessar o portal dele lá, vai ter um documento de arrecadação. Né? E o legal é que isso vai ficar para o Brasil todo, né, Emerson? Para o contribuinte... sei lá, vamos supor que seja 25%. Seja onde ele estiver no Brasil, vai ser 25%. Exatamente. Esse é um fato. Depois a gente vai conversar sobre esses percentuais aí, tá? Mas voltando em termos de... Porque assim, a gente tem os estados, quando eu falo estado, é a União, os estados, os municípios, todos eles têm as políticas de governo que eles precisam de dinheiro para financiá-las. Isso é natural. Os custos da máquina estatal. Isso é financiado com tributos. E o ICMS vamos dizer, a maior parte da receita do Estado vem do ICMS. Os municípios grandes, no ISS. Os pequenos nem é tão representativo. Sim. O PIS e a COFINS é relativamente representativo para a União, mas também não é grandes coisas. Mas a reforma ela veio para unificar tudo, mas ao mesmo tempo não tirar receita dos estados, dos municípios, e da União em relação ao que já tem hoje. Então, nós temos várias travas constitucionais que vão permitir que nós implementemos a reforma tributária e que não haja perda de arrecadação por parte dos entes tributantes. Tá? Inclusive, para os estados e para os municípios, tem uma regra de que nós chamamos de seguro-receita, que vai ser do imposto arrecadado, parte vai ser destinado a um fundo e periodicamente você analisa o share de cada estado, de cada município na arrecadação total do IVA, do IBS, que pertence aos estados e municípios, compara essa participação dos estados e municípios com o que ele tem hoje no ICMS e no ISS, e aí verifica quem são os perdedores. Tá? Na época da emenda constitucional, Rondônia era um dos maiores perdedores no share, no bolo, vamos pensar assim. Antes de aumentar a alíquota interna, você fala? Antes de aumentar a alíquota interna. Nós aumentamos a alíquota interna justamente para tentar corrigir esse share. Para a gente tentar preservar isso para o futuro. Então, isso vai ser um dos mecanismos de proteção da perda no share. E se ainda assim houver perda, a União deve financiar os estados e os municípios. Interessante. Mas do total arrecadado, vamos pensar assim, já tem os percentuais. O contribuinte, vamos imaginar que ele vai lá e paga um documento de arrecadação, não vou chamar de DARF nem de DARE aqui, porque ele deve ter um nome específico, que não vai identificar a União ou estados ou municípios, mas ele paga lá um DARF de 100 mil. Então, aquele valor que ele vai pagar, automaticamente já tem ali o que é da União, CBS, o que é dos estados de IBS, o que é município. É mais ou menos como é feito com o Simples Nacional hoje. Quando ele vai lá e paga o DARF do Simples Nacional, quando cai no banco, ali, né? Já é splitado, cada um pega o seu pedacinho de tributo ali, os estados, os municípios. E a União vai continuar funcionando da mesma maneira em regras gerais. Agora, para os estados, Rodrigo, e para os municípios, o dinheiro não vai direto para os cofres públicos. Antes, e aí você falou, né, agora há pouco, sobre a diferença dos Estados Unidos em relação a gente tributar as fases. Modelo nosso. Então, durante a tributação das fases, o dinheiro não vai para os estados, o dinheiro vai ficar no comitê gestor.
O da União vai direto para a União, porque ela é a gestora desse recurso diretamente, né? Mas o do IBS, ele não vai para os estados. Cai no cofre estatal direto. Então você tem uma transação B2B e tem o IBS que é pago ali. Então ele vai ser pago não para o estado de Rondônia ou para de Paraná. Ele vai ser pago para o comitê gestor, que é também uma entidade nova. Criada pela Constituição. Não tem parâmetro no direito administrativo sobre a natureza jurídica dessa entidade, mas está prevista na Constituição, está prevista na Lei Complementar 214. Não foi instalada ainda porque os municípios ali estão com dificuldade de eleger os representantes. Porém, todo o dinheiro vai para o comitê gestor. E lá no comitê gestor vai fazer essa repartição. Vai fazer essa distribuição. E o comitê gestor que vai cuidar desse fundo que vai servir como um balanceamento também para os perdedores. Exatamente. Então, o comitê gestor vai fazer as regras de distribuição. Inclusive, as regras de distribuição ela está no PLP 108, que já foi aprovado na Câmara, mas está travado no Senado. Porque tem algumas coisas ali que não chegou num consenso ainda. Né? Então, toda a forma como o comitê gestor vai funcionar, as regras de distribuição, tudo está no PLP 108, que vai se tornar uma lei complementar. Isso é uma preocupação, né, da comunidade jurídica, né, Buritza? Nós temos a questão da emenda constitucional, né, colocando ali todo o caldo constitucional necessário, temos a lei complementar, tem o PLP 108 e tem inúmeras leis ainda que a gente vai precisar regulamentar para de fato valer, né? Você tem algum receio, assim, porque o cronograma está feito, né? Já o regime de transição está feito. Até essa é uma outra pergunta. Se você acha que o regime de transição ele está bom ou está ruim, né? Está muito devagar ou muito acelerado. E se o regime de transição vai acompanhar todo esse caldo legislativo que a gente precisa ainda para regulamentar uma série de coisas, né? Acho que hoje o que é mais sensível é o PLP 108, né? Porque o PLP 108 ele disciplina a instalação e a funcionalidade do comitê gestor, mas isso é um problema dos estados e dos municípios, já explico que isso não é tão preocupante assim. Já era para ter sido aprovado, acabou que por conta do recesso ele ficou para agosto. Trabalhamos muito em cima disso, atrasou um pouco a regulamentação, porque nossos técnicos pararam para poder analisar emendas, propostas lá no Senado. Provavelmente deva ter modificação e deve voltar para a Câmara antes de ser aprovado em versão final. Então, o PLP 108, ele disciplina todo o funcionamento do comitê gestor, todo o contencioso tributário, e aí você fala a comunidade jurídica vai ter que aprender com isso também. Isso é um ponto bem legal para a gente conversar do contencioso. Nós vamos ter que aprender com isso, né? Nós, estados, que eu falo, e também as regras de distribuição. E as regras de distribuição são muito sensíveis, porque isso vai afetar diretamente o caixa dos estados e dos municípios. Então, o PLP 108, ele não, vamos dizer assim, ele é fundamental, mas nesse momento ele não trava a implementação da reforma. Em que sentido? No sentido de que as regras da matriz tributária estão na Lei Complementar 214. Então, quando você olha a regra matriz tributária do IBS e da CBS, estão lá. Né? Estão todos os aspectos, legislativo, sujeito passivo, base de cálculo, fato gerador, os aspectos quantitativos. Então, estão todos ali. De forma que você consegue implementar. É que o PLP, na minha visão, Emerson, o PLP, essas emendas começaram a pegar carona no PLP para colocar muita coisa ali dentro. Né? Exatamente. Ele perdeu um pouco o sentido. Eu vejo que se fosse para regulamentar o comitê e alguns assuntos principais, já teria se resolvido muita coisa. É que pegaram carona para mexer em TCMD, para mexer em umas outras coisas, e aí isso vai travando. Alterar, inclusive, a Lei 214, né, que foi aprovada no início do ano, né? Vamos dizer, ela foi sancionada no início do ano. Sim. No início a gente a 214 passou rápido, né? Até, para vocês parece rápido, para nós foi um sufoco, porque a gente começou a trabalhar nela em abril, na verdade desde que aprovou a emenda lá em dezembro de 2023, né? A gente já começou a trabalhar no PLP, porque o executivo tinha 180 dias para entregar o projeto, e nós, estados, tínhamos até março para entregar o que nós queríamos de regulamentação. Então, ela acabou sendo aprovada no final de 2024 e sancionada agora, né, início de
de 25. 25, né? Assim, se você pensar numa reforma que patinou 40 anos, o processo legislativo foi relativamente rápido. Porque o processo legislativo no Brasil, ele costuma demorar mais, né? Exato. Eu falo, discussões e tudo mais. E reforma tributária, né? O que muitos colegas até tributaristas falam é óbvio, ficamos debatendo ali 40 anos, mas a hora que falou, não, é agora, começaram a acontecer muitas coisas ali, né? E é óbvio, vocês que estão no dia a dia trabalhando e tudo mais, é muita energia colocada em cima, sim, né? Sim. E nem sempre, assim, a nossa análise técnica ela é aproveitada lá no plenário, né? Porque, assim, eu me lembro até hoje, na aprovação do PLP 68, que foi convertido na Lei Complementar 214, nós meio que montamos plantão, assim, na equipe técnica, né? Porque nós tínhamos os senadores lá no plenário e nós tínhamos assim, a leitura do relatório. E a gente estava muito antenado, no nosso caso, eu, o Amarildo, aqui de Rondônia, mas os colegas dos estados que têm área de livre comércio, né? Tentando, primeiro, cuidar para que não houvesse nenhuma emenda, né, ali de plenário que pudesse atrapalhar o nosso texto. Sim. E segundo, ainda tinha ponto que nós queríamos que fosse apresentado em emenda de plenário, aquele negócio que vai em cima da hora ali. Sim. Então a gente estava aqui em Rondônia, no Amapá, no Acre, tinha uma colega nossa que é de Roraima, que mora em Brasília, que estava no plenário. Né, uma colega que tem a mesma função que eu. E eu me lembro que foi assim, a gente discutindo o texto ali durante a sessão, e entrega lá para o senador de Roraima, e apresenta essa emenda de plenário lá, porque isso aqui vai ajudar a gente dentro das áreas de livre comércio. Sim. Então, aquele momento ali de votação mesmo, onde você tem a última chance de apresentar emendas de plenário, ela é muito decisiva. E ali você acaba colocando muitas coisas que, às vezes, você não tem condições de fazer uma análise técnica muito abrangente, né? Porque às vezes são alguns interesses muito pontuais. Vai no calor do momento. Exatamente. Né? Você tocou num assunto que eu queria entrar também, Boritza, que são dois assuntos, né, bem delicados. A questão dos benefícios fiscais, como que ficam os benefícios agora com o IVA, e a parte do livre comércio, né? Pensando em Rondônia, o que essa reforma de fato impacta assim, para o empresário que está aqui no dia a dia. Porque nós somos uma região que nós temos o benefício do CONDER, por exemplo, né, os benefícios de incentivo e tudo mais, e temos a área de livre comércio em Guajará-Mirim, né? São temas distintos, né? Mas assim, como que você enxerga, Boritza, esses dois temas dos benefícios e do término de todos esses benefícios a nível Brasil, a questão da área de livre comércio também? O que Rondônia conseguiu preservar? O que não vai ficar tão bom para Rondônia? O que vai ficar bom? Se você pode tecer seus comentários sobre isso. Sim, até um dos fatores da reforma tributária é a neutralidade. O tributo ele não pode ser, vamos dizer assim, elemento indutor da tomada de decisão do empresário. O Estado precisa ser o mais neutro possível, o tributo o mais neutro possível, para que o empresário, né, possa ter uma capacidade alocativa de acordo com o negócio dele, e não ter o tributo, né, vamos dizer assim, como fator decisivo na sua capacidade de alocação de recursos. Tá? E o ICMS, infelizmente, nesses últimos anos, ele acabou que maquiou muito os negócios em termos da guerra fiscal. Mesmo com a Lei Complementar 160, 17, depois veio o Convênio 190, que tentou, por exemplo, colocar panos sobre tudo que foi inconstitucional do passado, meio que constitucionalizou né, o passado, em termos de benefícios irregulares, e colocou uma certa ordem a partir dali. Mas mesmo assim, os benefícios fiscais, eles acabam que corrompem muito das regras tributárias relacionadas ao ICMS. A reforma tributária, ela tira isso de cena, ela simplifica tudo e tira os benefícios fiscais, vamos dizer assim, regionalizados ou setorizados. A gente vai falar um pouquinho sobre regimes diferenciados dentro da reforma tributária, mas tira, então, a competência dos estados, dos municípios e da União de criar benefícios fiscais setorizados ou regionalizados, exceto a Zona Franca e as áreas de livre comércio, que nós vamos tratar daqui um pouco. Os benefícios fiscais, como você falou, o CONDER, é mais fácil para tratar disso. Nem estou falando dos outros benefícios, mas o CONDER,
que ele foi concedido por prazo certo, tempo determinado, aí, sob condição, né? Uhum. Esses benefícios, e por isso que a regra de transição do tributo ela é um pouco longa, justamente para que possa observar o direito garantido na emenda, na Lei Complementar 160, de até 2032, em tese, esses benefícios estão tão válidos. Uhum. Mas quando morre o ICMS, morre todos os benefícios fiscais. O ICMS vai ter uma regra de transição de 29 a 32, com a alíquota sendo diminuída em 10% até 2032, 40%. Uhum. 33 morre 100%. Uhum. Então, o contribuinte, nesses 4 anos, ele vai perder um pouco do ganho em relação ao benefício fiscal. Para isso, foi criado um fundo, o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, de 160 bilhões, que vai ser gerido pela União. É um fundo em que a União vai aportar, não vai ser retirado da tributação dos estados, é a própria União que vai aportar, então é da receita da União, mas é um fundo que tem um total de 160 bilhões para compensar a perda, né, dessas empresas que investiram, vamos dizer assim, nos seus negócios, em todos os estados do Brasil, não é só em Rondônia, sim. Né, e ter um pouco da perda ali compensada. Tudo vai ser gerido pela União. Mas, Rodrigo, a partir de 1º de janeiro de 33, zera, né? Zera a chave, não tem mais ICMS, não tem mais benefício fiscal, não tem mais nada. Aí você me perguntou, mas e a área de livre comércio? E essa foi a nossa grande batalha, vamos dizer assim, principalmente na emenda, na Lei Complementar 214. Foi garantir, porque na Constituição nós conseguimos colocar um dispositivo 92B, que o texto original veio só Zona Franca, mas não, as áreas de livre comércio precisam disso também, né? Tem o mesmo apelo ambiental, de desenvolvimento. Se pensar Guajará-Mirim, que 90% é tudo reserva, sim. Então tem o mesmo apelo. E lá a gente conseguiu garantia constitucional de que a lei complementar ela criaria mecanismos que pudessem manter a capacidade competitiva dessas empresas que estão lá até o dia 31 de maio de 23, salvo engano. Então, os mesmos benefícios. Não os mesmos benefícios, mas o mesmo diferencial competitivo, utilizando benefícios fiscais ou qualquer outro mecanismo para beneficiar essas empresas. A gente construiu ali na regulamentação por meio da 214 mecanismos, né, baseado no modelo que nós temos hoje de ICMS, que vai, em tese, manter o mesmo diferencial competitivo que essas empresas têm hoje. Seja com alíquota zero na remessa para a área de livre comércio, seja com crédito presumido na entrada. Tá? Então, assim, não é o melhor dos mundos, mas, em tese, a gente tem ali para quem vai, quem opera com a área de livre comércio, de maneira legal, de maneira legítima, né? A gente mantém a mesma estrutura jurídica que tem para o ICMS, a gente carrega para o IBS. Tá? Perfeito, perfeito. Esse é um dos temas bem complexos, né? Porque Guajará-Mirim, hoje aqui em Rondônia, é um município pequeno, né? Exato. Como você bem colocou, 90% é área de reserva, então não tem como expandir tanto a atividade que já está lá, né? Inclusive, desculpa te interromper, mas uma das nossas propostas era ampliar a área, porque assim, a área é demarcada por uma lei federal, onde as empresas podem atuar. Sim. A nossa intenção era ampliar, né, a área de livre comércio, geograficamente falando, maior do que o que nós temos hoje, mas isso não... A gente teve resistência de alguns estados, não vou mencionar aqui, porque muitas coisas de bastidores a gente não pode falar, né? E aí foi mantidas as áreas que nós temos hoje já definidas. Tá. Perfeito, perfeito. E acho que a gente podia falar agora um pouco, Emerson, sobre a questão do split, né? A gente estava até conversando um pouquinho lá sobre isso, né? E tudo mais. Você vê com bons olhos a questão do split? Aliás, explicar para a nossa audiência até, né, o que é o split, e se você vê com bons olhos o split, como que isso pode ou não afetar o bolso do empreendedor, né, do empresário? Uma das premissas da reforma tributária, Rodrigo, é eliminar não, porque é quase impossível, né? Mas reduzir inadimplência e sonegação. Com isso, você consegue diminuir a alíquota.
né, e a sensação da carga tributária por parte do contribuinte. Uhum. E como que você faz isso? Vários mecanismos foram criados com a reforma tributária. Um deles é que para o meio jurídico também isso vai trazer um impacto muito grande, é o direito ao crédito. O direito ao crédito, hoje, nos tributos sobre consumo, está baseado na emissão da nota fiscal. Uhum. Com a reforma tributária, o direito ao crédito ele só se consuma com a extinção do débito pelo contribuinte ou pelo adquirente. Uhum. Então, e a extinção do débito tem várias maneiras. Ela vai ser por compensação, vai ser pelo pagamento pelo contribuinte, pode ser pelo recolhimento pelo adquirente, Uhum. e uma das formas de extinguir o débito é pelo split. Né? O que é o split payment? O split é para simplificar para as pessoas, é o que nós já meio que fazemos hoje quando nós contratamos alguns serviços que têm entrega. Né? Você paga o valor global, só que a plataforma já manda o que é de mercadoria, já manda o que é do entregador. Uhum. Né? Quem vende a mercadoria não fica com o dinheiro que é do entregador para depois repassar para o entregador. E quem está pagando nem percebe isso. Nem percebe isso. Né? No seu cartão vai ser debitado um valor só. Isso. A taxa do entregador o valor da comida que você comprou, você nem sabe. Às vezes você sabe porque está na nota fiscal lá, né, que vem. Mas o cartão de crédito não fica sabendo disso, olhando pelo cartão. Uhum. E o split é mais ou menos assim também. Quando você pagar pela mercadoria, desde que o sistema esteja implementado, obviamente, né? A empresa, a instituição financeira, o arranjo de pagamento, que não necessariamente tem que ser uma instituição financeira, mas qualquer empresa que trabalhe com arranjo de pagamento, ela vai ter que pegar, com base na nota fiscal, o que é mercadoria e o que é tributo. Então, a mercadoria ela manda para a empresa e o tributo ela já repassa para os entes tributantes. O que a CBS ela manda para a União, o que a IBS do Estado manda para o Estado, o que a IBS do município já manda para o município. Então, o split, resumidamente, bem simples, ele é isso, entendeu? Agora, o impacto que isso vai trazer, né, no dia a dia das organizações, ele é muito profundo. Aqui a gente não teria tempo para discutir sobre isso, seja do aspecto jurídico relacionado aos recebíveis, seja no aspecto relacionado aos registros contábeis, que isso vai impactar também no que é recuperável, no que não é recuperável. Do próprio fluxo de caixa para a empresa. O fluxo de caixa da empresa, que hoje, a gente até conversava em off, né? Hoje a empresa utiliza o tempo de pagamento que ela tem dos tributos como capital de giro, como fluxo de caixa e até como recebível também, né? Porque, vamos pensar, você faz uma venda hoje de mercadoria de R$100 mil, aquele valor ali tem mercadoria e tem ICMS. Só que o título é de 100 mil. Então, você vai lá no banco e antecipa os 100 mil. Né? Com a reforma tributária e o split, não vai ser bem isso, porque você vai ter desses 100 mil, vamos pensar como o tributo é por fora, você vai ter 100 mil mais 25 mil de mercadoria, de imposto, né? Então, o total da nota, 125 mil. Mas está bem claro que 100 mil é mercadoria e 25 mil é tributo. Aquele 25 mil, se for realizado o pagamento pelo adquirente, pelo sistema financeiro, vamos pensar assim, ele vai ser splitado. Né? Então, a empresa que vende a mercadoria, em tese, ela não teria direito recebido sobre ele. Não vai acessar esse recurso. Né? Mas aí a gente deixa aquela pergunta para vocês estudarem o assunto. Né? Agora, se entre o split, né, se entre a transação e o split tiver uma extinção do débito aqui nesse prazo, pensar de maneira mais simples, você vendeu essa mercadoria para pagamento dia 30 do mês seguinte. Certo. Aí lá é um boleto, não vamos pensar no Pix, não, porque o Pix de fato é na hora, né? Vamos pensar um boleto. Boleto a prazo ali, 30 dias. Exato. Então, porque não interessa o meio de pagamento, tá? O split vai ser para desde que passou pelos arranjos de pagamento, ele envolve todas as modalidades. Sim. Então, você extingue o débito naturalmente, né? Quando a empresa for realizar o pagamento, a adquirente for realizar o pagamento, aquele valor destacado de imposto, na verdade, ele não vai ser devido
para o ente tributante. Ele é de fato de quem vendeu a mercadoria, porque já extinguiu Já pagou o débito antes. aqui. Né? Uhum. Tanto é que tem uma regra constitucional que foi reforçada na lei complementar, que se houver o split desse valor, o ente tributante tem que devolver esse valor, o ente tributante tem que devolver esse valor em 3 dias úteis pro vendedor, né? Uhum. Porque do valor total, você recebeu apenas o líquido, né, que é mercadoria. O valor do imposto, já foi pago. O arranjo de pagamento mandou para o ente tributante. Mas você já liquidou, né? Você já tirou o dinheiro do caixa para pagar o tributo por meio da sua apuração. Duas vezes, né? Exatamente. Vai acabar pagando 2 vezes. Então, o que a legislação permite é que o contribuinte não tenha que pedir essa restituição. Sim. A própria ente tributante tem que fazer isso automatizado e devolver em até 3 dias. É o que o pessoal chama de split burro, né? Ele vai ser meio que off. O split super inteligente que o pessoal está pensando e que a Receita e o Comitê Gestor pretendem desenvolver é o split super inteligente. Então, quando o arranjo de pagamento receber o boleto, ele vai olhar para o conta corrente do contribuinte que vendeu a mercadoria. Ele já vai enxergar e vai assim, esse IVA aqui está extinto ou não? Se já tiver extinto, ele não vai splitar. Ele pega e manda tudo para o contribuinte que vendeu a mercadoria. Sim. Não, o IVA dessa nota aqui não está extinto ainda. Aí ele pega e splita. Sim. Aí automaticamente vai extinguir o débito e aí você tem direito ao crédito também. O crédito é um negócio também. Aí tem que vencer a tecnologia, né? Tecnologia. O pessoal da tecnologia tem que conseguir fazer isso funcionar, né? Mas o pessoal da Receita Federal, né, que são mais adiantados, até porque em termos de cronograma, 1º de janeiro já roda a CBS né? Teste, né? Com a CBS e o IBS, né? Mas já tem que rodar o teste já. O IBS vai rodar com uma fraçãozinha, isso, né? Ao todo será 1%, né? 0,9% de CBS e 0,1%. Já tem umas empresas rodando em teste, né? Já foram selecionadas, né? Tem a Receita está rodando um piloto. Para a CBS. Está rodando um piloto. Mas isso é para validar documento, o XML de documento, é bem. As obrigações acessórias. As obrigações acessórias, para as empresas conhecerem a estrutura e mesmo para que a Receita Federal possa validar isso em ambiente de produção restrita, que eles chamam. E as obrigações acessórias, Boritza? Boa pergunta. A gente ia falar delas. Sistema vai mudar, forma de transmissão. É a simplicidade que eu falei para você, né? Agora há pouco. É um dos objetivos da reforma tributária, simplificação. Então, se você pensa hoje, você tem a escrituração fiscal digital. Por mais que você fala assim, mas o layout da EFD é nacional, assim, mas tem vários ajustes que são locais. Aí você tem a ECD, que é relacionado, e a ECF, que é relacionado aos tributos federais. Então você acaba com tudo isso, tá? E está sendo desenvolvido o que se chama de apuração assistida. Então, na apuração assistida, você não vai ter mais a necessidade de fazer escrituração. Porque eu esqueci também de te falar que agora a emissão da nota fiscal é que constitui o crédito tributário. Quando você emite a nota fiscal e destaca o imposto, ali já é a Constituição. O lançamento vai ser por meio da nota fiscal. O lançamento vai ser por meio da cada documento fiscal, cada imposto destacado ali. A figura da transmissão da declaração não é mais o que constitui. Nós não temos mais transmissão de declaração. Com a apuração assistida, você vai ter período de apuração. Você acha que vai diminuir o trabalho? Aquelas perguntas, né? Vai diminuir o trabalho do contador? Não, vai ser diferente, assim, né? Vai ser diferente. Agora, certamente, você vai reduzir muito a necessidade de intervenção humana. Você vai ter que desenvolver, vamos imaginar assim, um controle interno mais robotizado. Imagina uma empresa grande que tem milhares e milhares de operações por dia. Isso vai ser lançado vamos pensar num conta corrente como se fosse um extrato bancário. As notas de entrada, as notas de saída, todos os pagamentos que você fizer. Então, isso vai sendo lançado num conta corrente.
e você não vai conseguir fazer o acompanhamento disso no visual. Você vai ter que ter um robô fazendo ali a confirmação de todos os lançamentos. Não sei se você faz a sua declaração, você contrata alguém para fazer do imposto de renda pessoa física, que ela é pré-preenchida. Sim. Já vem pré-preenchida com diversas operações. O que você faz? Você vai lá e começa a fazer o cheque, né? Vai checando lançamento por lançamento, você faz aquela conferência ali, deu ok. Se tiver alguma coisa para ajustar, você ajusta, documento que não foi inserido ou alguma coisa assim, você faz o ajuste e transmite. Sim. Nós ainda chamamos isso de declaração. Vai ser uma pré-preenchida. Isso. Né? A gente não pode chamar, por isso que não estamos chamando de declaração. Porque não constitui Porque mais. A declaração é a nota fiscal. A nota fiscal é a declaração do valor devido do imposto. A apuração é simplesmente para você cotejar o que você tem de débito declarado e o que você tem de direito a crédito. E ao final de um determinado período, saber se você precisa pagar algum valor a mais. E uma coisa importante, se você tem direito a ressarcir por algum motivo o valor a mais que você pagou, tal como funciona na declaração do imposto de renda da pessoa física. Determinado período, que deve ser mensal, fechou a apuração, os débitos e os créditos. Aí identificou que o Rodrigo tem lá 50 mil, né, que ele pagou a mais de tributo naquele período. Você pode ir lá e falar, não, eu quero que isso vá para o período seguinte. Então, entra como crédito a recuperar do período seguinte. Mas você simplesmente pode falar, União, o Estado, me dá esses 50 mil em conta. Aí o Estado vai ter que te devolver isso em dinheiro. E aí tem os prazos lá que estão estabelecidos na legislação. Mas isso é sem precedentes, né? Sem precedentes. Em termos de que nós temos hoje, que você vai jogando crédito para o mês que vem, empresas com milhões e milhões de recebidos. Isso é um grande problema, inclusive, tá? Nas regras de transição, principalmente do IBS. Exato, esse crédito todo acumulado. Esse crédito acumulado, quando vencer o prazo, as empresas terão que pedir a homologação. Tem os prazos para que o Estado homologue ele, o Estado vai ter que devolver isso em até 240 meses. Mas pensa só, 20 anos para receber. Sim. E com a reforma tributária, pensa do lado das empresas, né? Você, no máximo, vai levar 180 dias para receber, dependendo do volume, e se você está ou não enquadrado num programa de conformidade, que, se for o caso, você recebe em até 30 dias. Sim. Então, assim, rápido, é sem precedentes para as empresas, principalmente que são acumuladoras de crédito. Né? Muito bom. E para a gente ir caminhando já para o nosso finalmente, a hora passa rápido, né? Passa. Já foi avisado aqui pela nossa produção, pelo André, que faltam poucos minutos aí para a gente ir encaminhando para o final. Alíquota, né? O percentual da alíquota, e já pensando na carga tributária, né? Muito tem se falado, poxa, o Brasil agora, com o IVA, vai ser o país com maior carga tributária sobre o consumo do mundo. Aqui a gente também está num estado de agronegócio, né? Então muita gente falando, poxa, o agronegócio vai ser onerado, a carga tributária do agronegócio vai aumentar. Alguns pontos assim que a gente vê, né, nas mídias sociais, a audiência falando sobre isso. E aí eu queria, óbvio, trazer isso para um debate técnico, porque isso é uma coisa também que a gente tem que falar para a nossa audiência, né, Boritza, que hoje, quando a gente está num meio de muitas fake news, né, e hoje em dia eu brinco que nós estamos viciados em informação, né? O celular, a mídia social hoje, a gente meio que se viciou em ficar consumindo informação, e a gente não para estudar, às vezes, profundamente, para entender o viés daquela informação, se está certo, se está errado. E a gente virou só replicador de informações sem checar antes, Verdade. Né? E é muito legal, assim, o seu perfil técnico, né, explicando realmente como que funciona, o por trás disso, né? As pessoas até se sensibilizarem e realmente ir na fonte, né? E estudar e tudo mais, e não ficar só replicando matérias. Do seu ponto de vista, assim, né? O agronegócio realmente, você acha que vai ser impactado? Vai se aumentar a alíquota do agronegócio? O agronegócio já tem seus benefícios, né? Tá lá no hall de alguns benefícios, mas você acha que com o novo desenho aumenta-se a tributação do agronegócio? E como que está sendo formado aí para chegar nessa alíquota final, né? O peso dessa alíquota final? A gente discute muito sobre isso, né? Eu sempre
até pelo que eu sou contratado, né? Eu sou contratado pelo Estado de Rondônia para defender os interesses do Estado de Rondônia, e como tal eu tenho que defender os interesses da nossa população, porque o tributo ele passa, né, a ser no consumo, então a nossa arrecadação vai depender da nossa capacidade de consumo. Embora as regras de transição federativa elas é bem dilatada, o Estado vai demorar um pouco para sentir todo esse efeito, diferente do contribuinte, né, que 2032 encerra a regra de transição do tributo. A gente pode, lógico, errar em algumas avaliações, porque o universo é muito grande, né? Vamos pensar dessa maneira. Mas a discussão sobre a alíquota ela é muito complexa. Justamente por quê? Porque nós temos uma tributação sobre o consumo que você tem dificuldade de medir, de fato, o que se tem de carga tributária nos diversos segmentos. Você mede a carga tributária do ICMS em termos de PIB, vamos pensar assim, mas você tem dificuldade de medir carga tributária por segmentos. Então, o agronegócio é um problema disso. E aí, a nossa alíquota, vamos pensar a alíquota do IVA, vai ter uma das alíquotas maiores do mundo, né? Então, você nunca pode medir coisas diferentes, você sempre tem que medir coisas semelhantes, vamos pensar assim, né? Você não pode comparar uma alíquota do IVA no Brasil com uma alíquota do IVA da Alemanha, por exemplo, se você não conhece as bases desse tributo. Né? E o que eu falo de base? Literalmente base de cálculo. Né? O que compõe a base de cálculo desse tributo? Tem regras, tem regimes de exceção, tem tributação diferenciada ainda. Então, tudo isso impacta na alíquota final. Então, se você pensa do ponto de vista da nossa reforma tributária, a gente infelizmente, não temos mais benefícios fiscais de setores regionalizados. O Rondônia não pode estabelecer um benefício fiscal para Rondônia, o São Paulo não pode fazer um específico para ele, porém nós temos ainda muitos regimes diferenciados. Esses regimes diferenciados ele passa por redução de alíquota de 30%, redução de alíquota de 60% e redução de 100%. Então, essas reduções para esses setores acabam impactando no quê? Porque a arrecadação tem que continuar mesmo. A máquina não diminuiu. Então, você vai ter que continuar arrecadando a mesma quantidade de IBS que arrecadava com ICMS. A base ampla, ela ajuda a diminuir o tamanho da alíquota, mas os regimes diferenciados, ele impacta porque eu deixo de arrecadar um setor aqui, que é muito representativo em termos de receita, e aí todos os outros setores tem que compensar essa falta de... Né? Basicamente, quanto mais incentivo você dá, mais você precisa pesar a mão aqui para todo mundo. Exatamente. Aí eu vou citar um dos segmentos, que é a cesta básica. Né? Hoje nós temos, por exemplo, Rondônia tem vários itens que você pode considerar cesta básica, que é a isenção. Só que a cesta básica que vem por aí, ela tem muitos itens que Rondônia tributa normalmente, ou tributa com uma carga mais reduzida, mas tributa. E isso é uma realidade dos estados como um todo. Então a cesta básica, ela vem com uma lista enorme de mercadorias, é só mercadoria destinada ao consumo humano, diga-se de passagem, mas ela impacta na arrecadação, e a carga tributária é zero. Medicamentos, vem com carga tributária zero, uma lista enorme. Outra lista vem com carga reduzida, para 40%. Então, tudo isso aqui tem que ser financiado por um aumento da alíquota final. Tá? Isso é bom que se diga. Em relação ao agronegócio, Rodrigo, é interessante essa matéria, mas ela é muito complexa para eu te dar um diagnóstico aqui em 1 minuto, 2 minutos. Mas eu vou dizer para você... Dá um podcast só para falar sobre agronegócio. A gente pode até combinar depois, eu voltar aqui para a gente falar só sobre isso, né? Mas eu assisti um estudo de um dos membros do CECIF, em que ele faz essa análise da tributação, da reforma tributária do agronegócio, comparando com a carga tributária atual de ICMS, vamos pensar assim, PIS, COFINS, com a carga tributária do IBS. Lógico que eu não estou aqui identificando setores específicos, estou imaginando o agronegócio como macro setor. Tá? E certamente, e isso muito por conta dos lobbies, né? Você pensar ali toda a parte de cesta básica, 100% de redução. 100%. E a cesta básica é o quê? É leite, é carne, é feijão, é arroz, né? Assim, tudo do agronegócio, porque a gente está falando basicamente em produtos semi-elaborados ou
preparados, né? E essa isenção vai estar na cadeia toda? Na cadeia, a gente cadeia. Imagina que na cadeia toda, né? A regulamentação ela deve vir para a cadeia toda. Eu não posso afirmar porque está em regulamentação. Em termos de regulamentação, infelizmente a gente assina o termo de confidencialidade, sim. né? Mas assim, olhando para a lei que está posta já, a gente deve imaginar com a cadeia toda. Mas se não vier com a cadeia toda, você tem o direito à manutenção integral do crédito. O que é, no passado, quase impossível, né? Aí você tem hortifruti, frutas, ovos com redução total. Você tem mais uma lista lá, bastante significativa, com redução para 40%. Todos os insumos da cadeia de produção, que hoje, para quem é do agronegócio, está acostumado com o convênio 197, ou com o convênio 5291, 197 redução na operação interestadual e isenção na saída interna. Com a reforma tributária vai ter redução para 40%, só que com manutenção do crédito da operação anterior. Então, assim, você tem vários regimes diferenciados dentro da reforma tributária, direcionado ao agronegócio, e regimes específicos, como as cooperativas, por exemplo, que o ato cooperado não vai ser tributado, nem de ida, nem de vinda. Você tem cooperativa, você tem os cooperados que compram e vendem, né? Faz as transações ali dentro da cooperativa que não serão tributados também. Então, assim, você tem uma proteção enorme dentro da reforma tributária, coisa que o setor estava muito preocupado. Mas, de certa forma, a gente pode pensar que ele deve sair ao final, a gente vai fazer algumas contas depois, eu ousaria dizer que deve sair vencedor, vamos dizer assim, em termos de carga tributária. Acho que pode ficar sossegado nesse aspecto. Sim. Isso é muito importante, né, para o nosso estado, que é um estado preponderantemente agro. E uma coisa interessante, só um parênteses, claro, fica à vontade. O imposto seletivo, a gente acabou não tratando dele, mas o imposto seletivo é um imposto também que está previsto na reforma tributária, que é um imposto meramente regulatório para combater e desestimular mercadorias e serviços danosos à saúde ou ao meio ambiente, e que não pegou nada do agronegócio. Então, por exemplo, todos os defensivos agrícolas ali, agrotóxicos, essas coisas, não vai ser tributado pelo imposto seletivo. Mesmo produtos, vamos pensar assim, do agronegócio que poderia, como fumo, poderia ser tributado, foi todo blindado. O seletivo não alcança o agronegócio. Bem interessante. Emerson, bom, tinha selecionado várias outras coisas aqui sobre governança dos conselhos e tal, mas pelo adiantar da hora, vamos encerrar, Boritza. Só uma pergunta final assim, que eu queria fazer para ti. E vindas de Paraná novamente, será um prazer recebê-lo. A conversa foi muito boa. E uma pergunta final sobre a reforma tributária num todo. Uma das coisas que a gente sempre conversa é a carga tributária no Brasil, não só sobre o consumo, mas também pensando sobre patrimônio, né, sobre renda. Na sua opinião, você entende que o eixo de tributação, que a reforma tributária, ela tímida de certa forma, né, tímida no sentido de ser sobre o consumo, né, que já é complexo, mas ela pouco falou ali sobre patrimônio e sobre renda, né? Tem agora, né, se discutindo também algumas questões específicas, né, do imposto sobre a renda. Mas você entende que esse eixo de tributação nosso, com essa carga no consumo, a carga que hoje é sobre renda, sobre o patrimônio, é o ideal? Ou, na sua opinião, teria-se que mexer, né? Porque quando a gente fala em carga final do consumo, é aquilo, o Estado está com o mesmo custo, ele não reduz o custo, então a conta tem que fechar, né? Mas para diminuir consumo, talvez tenha que se tributar mais patrimônio, mais renda, enfim, porque outra discussão é enxugar o Estado também, né? Mas enfim, aí a gente já parte por uma outra pauta. Mas você vê que tá ok esse desenho, ou você entende que a gente teria ainda um cenário futuro para avançar, rebalanceando um pouco essa carga tributária sobre os outros, sobre patrimônio e renda, basicamente? Olha, Rodrigo, é o que eu falei, a gente não pode comparar coisas diferentes, né? Até que, assim, há vários estudos relacionados a isso. Às vezes a gente se preocupa muito no tamanho da carga tributária, mas porque a gente não conhece os sistemas tributários de maneira geral, né? Do mundo, né? Vai comparar a carga tributária nossa com a dos Estados Unidos, mas lá tem previdência,
lá tem saúde pública, né? Sim. Então o custo do Estado é muito outro. menor, né? Eu tive na Inglaterra, por exemplo, em país de Gales, lá a carga tributária é muito parecida com a nossa, tanto do consumo, quanto do patrimônio, quanto da renda, em termos de comparação com o PIB, mas lá saúde 100%, né? Então muito parecido com a nossa também, saúde, medicamento e tudo mais. Analisar a eficiência do Estado, como você falou, Outra pauta, não né? é o nosso, né, o nosso escopo aqui. Em termos de carga tributária, eu acredito que ela pode ser melhorada, né? Ela pode ser reduzida na medida que você diminui inadimplência, na medida que você diminui sonegação e que você cria uma justiça tributária em que todos paguem da mesma maneira. Eu sei que a gente deve ter muitos defensores do Simples Nacional aqui, mas o Simples Nacional, ele distorce muito. O Simples Nacional que tem no Brasil hoje é um modelo que nenhum outro país tem. Sim. Né? E a gente tem um problemão que ninguém quer sair do Simples. Exatamente. Né? A gente acaba criando... É um monstrinho ali, vamos pensar dessa maneira. É necessário para alavancar os pequenos empresários. Politicamente ele é muito caro, porque nenhum político quer mexer nele. Né? Nessa pauta. Ele né? foi mantido, nós não tratamos sobre isso, ele foi mantido na estrutura atual, ele vai distorcer muitas coisas. Os pequenos negócios precisam entender melhor a reforma tributária. Né? Então a gente tem muito ainda. Por isso que eu falei, a reforma tributária ela muda de uma água suja para uma água limpa, só que você pode cristalizar ainda mais essa reforma tributária, melhorando vários aspectos que você consiga reduzir a alíquota final do IVA dual. Né? Você consegue trazer ela, vamos dizer assim, mais para mais próximo de uma realidade internacional e mais justa com todos. Inclusive, a gente falando de alíquota, todo mundo está pensando num absurdo, e de fato ela não deve ficar muito baixa, mas tem uma trava constitucional que diz que a alíquota não pode ser superior a 26,5%, que se ela ultrapassar esse teto, ela precisa ser revisado todos os regimes diferenciados para trazer a carga tributária para os 26,5%, ou para baixo disso. Para então, efetiva, né? Pra isso. Então, lógico, você vai falar assim, não, mas a alíquota, que a gente tem a alíquota de referência e tem a alíquota padrão, né? Mas isso para todo mundo? Não, isso é uma média nacional. Né? Então, a carga tributária do IVA nacional não pode ser superior a 26,5%. Então, o Estado, você precisa criar mecanismo, e daí vai ter uma revisão daqui a 5 anos desses regimes diferenciados, para chegar lá na frente e falar, a carga está em 27,5%. Então, a gente precisa regredir ela 1%. Vamos fazer os cálculos, e por isso que é importante já a entrada dos testes já em janeiro de 26, que nós vamos conhecer toda a base ampla do IBS e da CBS. Conhecendo a base, você consegue calibrar uma alíquota que seja mais justa, né? E a Constituição também cria a trava que os estados não podem arrecadar mais do que arrecada hoje, em termos proporcionais. Ele precisa manter a despesa, mesmo que você aumente a base, e tem uma tendência de arrecadar mais do que arrecada hoje, não pode. Né? Então, você vai ter que manter os níveis de arrecadação. Não pode reduzir porque você tem as despesas. Né? E o governo federal não vai te financiar, subsidiar, né? isso, Porque né? você perdeu a arrecadação. Mas você não pode ter uma alíquota também que eleve o seu nível de arrecadação acima do que tem atualmente. Então, assim, em termos de alíquota, está tudo muito bem constitucionalmente, né? Está tudo muito bem estruturado para que a gente tenha uma alíquota mais justa possível, tá? Perfeito, perfeito. Buritza, muito obrigado novamente pela sua participação, foi bem enriquecedor. E queria deixar aberto para você, se você quer passar alguma mensagem final para a nossa audiência. Rodrigo, primeiro agradecer o espaço, né, de uma instituição tão conceituada, conheci hoje aqui o escritório, né, Obrigado. É muito tradicional, para mim é um sinal de prestígio estar com vocês aqui, com o seu público, que é muito especializado também, falando de um assunto extremamente espinhoso. Eu posso correr o risco aqui de ter errado algumas opiniões, porque a gente não fez nenhum roteiro específico. É verdade, gente, né? É um bate-papo mesmo, sem roteiro. Exatamente, sem se preocupar com o dispositivo legal, algumas coisas que a gente citou. Mas eu sou um apaixonado por essa matéria, eu gosto muito da área tributária e sempre também
acreditei que o sistema tributário ele possa ser um agente indutor da justiça fiscal e da distribuição de renda, embora eu sei que nem todos acreditam nisso, né? Mas eu acredito muito nisso. O secretário Luiz Fernando acredita muito nisso também. E a gente trabalha muito focado. E acabou que, meio sem desenhar, eu virei coordenador de um subgrupo, né, da regulamentação, que tem um papel fundamental, que é a cesta básica e o cashback, que é um dos mecanismos mais efetivos nessa área de distribuição de renda no sistema tributário de uma nação. Então, muito obrigado pelo convite. Se tiver outras oportunidades para discutir outros assuntos, a gente fica sempre à disposição. Obrigado, Boritza. Pessoal, por hoje é isso. Abraço a todos. Se despedir lá, né, André, naquela lá. Sempre troca as câmeras. Pessoal, até breve. Até o próximo. Tchau, tchau.